Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, o nosso Deus realmente é maravilhoso. Ele nos deu mais um dia para a gente refletir, mais um dia para a gente desfrutar, mais um dia para a gente respirar, mais um dia para a gente servir ao próximo, mais um dia para a gente compartilhar a sua palavra, mais um dia para a gente adorá-lo. E eu sou grato a Deus por isso. E eu quero orar com você, antes de nós ministrarmos a palavra de Deus, para que ela seja cura para você, para que ela seja bênção na sua vida. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado pela vida que o Senhor nos deu. Nós queremos colocar diante de Ti, ó Deus, as milhares de famílias, ó Deus, que estão sofrendo por causa dessa pandemia. Eu sei que isso para nós é algo novo, o mundo já vem sofrendo desde que o pecado entrou. Deus, o mundo vem sofrendo por causa do salário do pecado, que é a morte, e todas aquelas coisas, os agravantes que vêm antes da morte chegar. Pai, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia, visita, Senhor, as pessoas, as famílias, aqueles que estão no leito, Pai, sofrendo, e aquelas famílias que se sentem impotentes, ó Deus, não podendo fazer nada diante da situação. Tem misericórdia. O Senhor Jesus disse que o Espírito Santo é o nosso consolador, que Ele console todas as famílias, que Ele abençoe, que Ele possa nos dirigir, ó Pai, que Ele possa nos dar, ó Deus, uma luz no final do túnel, que essa situação seja amenizada e seja, ó Deus, algo que vá trazer bênção e cura para todo mundo. Pai, que o Senhor, na sua misericórdia, nos visite e nos guarde, em nome de Jesus. Amém e amém. O texto que eu quero ministrar para vocês hoje, compartilhar, se encontra na segunda carta do apóstolo Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, dos versos 1 a 15. Eu vou ler aqui para vocês. Amados, diz Pedro, esta é agora a segunda carta que eu lhes escrevo. Em ambas, quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Que Jesus falou que ia voltar. Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Esta formada da água e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas,
Empenhem-se para serem encontrados por Ele, por Jesus, em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Aleluia, aleluia. Pensa num negócio surreal o que Pedro fala aqui. Não surreal porque se trata de algo sobrenatural, impressionante, não é nesse sentido não, mas é no sentido de que o que Pedro propõe, o que ele diz aqui em termos de expectativa, não tem nada a ver com a realidade do crente do século 21. Esse negócio de céu, de dia do Senhor, de viver de maneira a apressar um acontecimento que vai nos tirar daqui e nos levar para lá, para as alturas, fora do tempo e do espaço, como a gente conhece, não é algo que os crentes estão muito inclinados a buscar hoje em dia. Aquela fala de Paulo que eu gosto muito de citar, e eu cito muito mesmo, que diz assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nos nossos dias ela tem uma mudança de inversão, uma inversão de valores. Essa frase, ela está mais para o seguinte: para mim, isso é o que eu vejo na vida dos crentes, para mim o viver é lucro e o morrer é um péssimo negócio. E eu não estou incitando ninguém a morrer, eu só estou falando que nós estamos vendo esse trecho de Pedro aqui e entendendo que ele não tem nada a ver com a expectativa de um cristão do século 21. O céu já foi mais desejado, ele já foi mais cobiçado, mais ansiado pelos crentes. Esses adjetivos que eu usei aqui não são muito ortodoxos, né? Esse negócio de desejo, cobiça, anseio, eles têm uma conotação mais carnal do que espiritual, mas a verdade é que a vida eterna, o céu, ele não produz mais aquele encanto nos crentes para o qual valia a pena morrer até, se fosse preciso. E tendo isso em mente, eu quero fazer alguns comentários baseados nesse trecho da carta de Pedro. O primeiro é o seguinte: expectativa mexe com o nosso comportamento. Se nós, enquanto crentes, que dizemos que somos em Jesus Cristo, se nós não vivemos essa nossa vida à luz da eternidade, as transformações que devem acontecer para nos pôr em contato com o sagrado, com o divino, elas não são possíveis. Vou dizer de outra forma: quanto maior for a nossa expectativa quanto à vida eterna, melhor será a nossa vida na terra. E o inverso também é verdade. Quanto menor for a nossa expectativa com relação à vida eterna, ao céu, pior será a nossa vida na terra. Por quê? Porque expectativa é algo que nos põe em movimento para conseguir o que a gente busca. Quem quiser experimentar a vida abundante prometida por Jesus, precisa aprender a viver essa vida à luz da eternidade, com a eternidade em mente. Muitas das derrotas que amargamos na vida, as frustrações que a gente tem, aqueles problemas emocionais que são muitos na vida das pessoas, se devem ao fato de termos pouca expectativa quanto à eternidade. Não é que a gente não crê na eternidade, a gente crê na eternidade, mas não vive como se ela fosse a melhor coisa a ser alcançada, entendem? E olhem que nós sonhamos com muita coisa. A lista de desejos de um crente, assim como a de qualquer outra pessoa no mundo, é grande.
É uma lista enorme. Acontece que nessa lista de desejos, vida eterna e céu não é uma coisa que está lá marcada, não faz parte da nossa lista de desejo. Como é que a gente encara esse negócio de vida eterna, de céu? O negócio é mais ou menos assim: já que eu tenho que morrer, não tem outro jeito, então que eu vá para o céu. Esse é o pensamento. Mas a gente não vive de uma maneira que o céu seja o nosso objetivo de vida. A gente sabe que uma pessoa motivada, ela faz o que for preciso para conseguir atingir o seu objetivo. Você tem uma motivação, uma gana com relação à vida eterna, a ir para o céu, ou isso é somente uma alternativa para não ir para o inferno? Porque tem diferença. Por exemplo, o que a gente tem feito nas eleições ultimamente, nas nossas eleições ultimamente? A gente tem votado naquele candidato, naquela candidata que a gente considera menos pior, o menos ruim, né? Isso, e o que acontece? A gente só está levando na cabeça com isso. E gente, o céu, a vida eterna não pode ser tratada desse jeito, como se fosse a opção menos ruim, e depois a gente vê no que dá. Essa vida que nós estamos tendo aqui, esta vida aqui, não é maior, porque ela dura pouco, e nem é mais importante do que a vida eterna, muito pelo contrário. E a gente precisa enfiar isso na cabeça de qualquer jeito. Por que isso é tão importante, de acordo com Pedro? Porque se a gente não tiver essa consciência, a gente corre o risco de aderirmos ao estilo de vida do mundo. O que o mundo faz? Ele zomba do dia do Senhor. Ou seja, ele vive, não é? Como se essa conversa de Jesus voltar, estabelecer o seu reino, transformar o mundo, no mundo como Deus queria que fosse desde o princípio, isso aí se torna uma conversa mole, uma balela. E quando a gente começa a ver essa promessa de Deus sendo tratada dessa maneira, e a gente vai incorporando isso na nossa vida, porque a gente deixa de acreditar que isso vai acontecer, a gente passa a seguir as nossas próprias paixões. Em outras palavras, quanto mais se despreza o que é eterno, mais a gente se sente livre para fazer o que quer. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais a gente se conscientiza da importância do que é eterno, quanto mais a gente se envolve com a vida eterna, mais a gente procura viver segundo a palavra de Deus nas decisões, nas escolhas, nas prioridades aqui. E o que o nosso adversário, o diabo, tem feito em termos estratégicos para nos alienar da vida eterna é justamente tornar o mundo tão atraente, tão grande, tão sedutor, tão único, tão eterno, entre aspas, não é? Com a finalidade de nos fazer não querer o que realmente é eterno. E cá entre nós, seguir as nossas próprias paixões é muito bom, principalmente quando a gente ignora os desdobramentos, ou quando se nos omitem as consequências. Então essa é a primeira coisa que eu gostaria que você pensasse, é que a expectativa influencia a nossa vida, influencia o nosso comportamento. Quem tem uma expectativa de vida eterna, vive diferente de quem não tem. A segunda coisa para a gente refletir é o seguinte: essa coisa da gente não ter expectativa quanto à vida eterna, quanto ao céu, né? Ela causa alguma coisa na vida da gente. Existe um paradoxo que não tem solução para o ser humano. Que paradoxo que é esse aí?
Veja assim, ao mesmo tempo que a gente quer ser totalmente independente de tudo e de todos, inclusive e principalmente de Deus, totalmente livres para fazer o que queremos. Então, ao mesmo tempo que a gente não quer que Deus se meta em nossas vidas, nós precisamos e dependemos dele, senão não tem existência. Esse é um grande problema. Então, como é que nós, cristãos, achamos que dá para resolver esse impasse? Porque nós temos as mesmas coisas que o mundo lá fora tem, o pessoal de lá fora tem. As mesmas ideias, infelizmente os mesmos pensamentos. Mas como é que a gente achou um jeito de resolver essa questão? A gente se envolve com Deus só o suficiente para que Ele nos dê uma certa cobertura. Isso é, a gente se envolve o mínimo possível para não ficar sem respaldo. Porque vai que acontece alguma coisa, vai que tem esse negócio de inferno mesmo. Então a gente acha que se garante se envolvendo com Deus superficialmente. Esse é um reflexo, não é, de quem não tem uma expectativa da vida eterna. Outra coisa é que levar Deus a sério tem um preço que muita gente não quer pagar. Levar Deus a sério implica em viver segundo as regras dele, segundo a palavra dele, e para a maioria das pessoas, inclusive de crentes, isso significa reduzir a vida a uma chatice cheia de regras do tipo, não pode isso, não pode aquilo. Em outras palavras, viver com Deus e para Deus é uma coisa sem graça. Não pode beber, não pode se prostituir, não pode levar vantagem nas coisas, não pode isso, não pode aquilo. Então o que é que sobra de prazer na vida? É o que as pessoas pensam, e muitos crentes também, infelizmente. Uma outra coisa que sinaliza a não expectativa pela vida eterna é a influência da filosofia humanista na fé cristã, que é o pensamento de que se todos nós fizermos as mesmas coisas, ou se ninguém fizer as coisas do jeito que Deus manda, Ele não vai poder responsabilizar todo mundo. Vou explicar isso. Por exemplo, se um grupo de pessoas for responsável por um linchamento, por exemplo, e a justiça não tiver como indiciar um culpado, eles não conseguirem identificar quem foi o responsável, o que acontece? Todo mundo se safa. E é no que muita gente está se apegando. Todo mundo faz. Por que só eu que vou ter que pagar por isso? E as pessoas esquecem, os crentes esquecem que entre a justiça de Deus e a justiça humana há um abismo sem fim. Uma coisa é uma coisa, a outra coisa é outra coisa. Então, se você quer entender o que Pedro está falando aqui, reflita se essas coisas não fazem parte do seu dia a dia. Se você está mesmo com a sua vida pensando, vivendo essa vida, pensando na vida eterna. Uma outra coisa que Pedro fala aqui, que é assustadora, ele fala assim: não se esqueçam, amados, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. É uma coisa espetacular, isso, apesar de estranha. Estranha porque a gente só conhece o tempo na sua forma linear, começo, meio e fim. Nós nos movemos em segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos. É assim que a gente mede o tempo, mas Deus não. Ele transcende o tempo. Por isso a Bíblia o chama de eterno Deus. Nós vivemos em 3 tempos: passado, presente e futuro. Ontem, hoje e amanhã. Para Deus só existe o hoje. Hoje.
Ele se comunica conosco no tempo linear, porque nós estamos inseridos no tempo linear. Mas para ele tudo é agora, tudo é hoje. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, diz Deus a Moisés em Êxodo 3:6. Se Deus fizesse uma aparição para qualquer um de nós hoje, não é? Se nós tivéssemos essa experiência, ele diria para nós a mesma coisa: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E Jesus, lá em Mateus 22:32, ele reitera, ele conta de novo isso que foi dito a Moisés lá no passado, e ele acrescenta que Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. E como isso se coaduna se Abraão, Isaac e Jacó tinham morrido bem antes de Moisés? Porque tempo não é um problema para Deus. Pedro, inclusive aqui no verso 9, diz que Deus não demora em cumprir a sua promessa, a sua vinda, como muita gente pensa. E aí nós voltamos naquele texto, né, lá em cima, que fala dos zombadores, não é? Zombadores aqui no texto também são aqueles que vivem somente pelas leis naturais. São aqueles que só acreditam no que a ciência diz. É gente que, se não tem comprovação científica, não reconhece aquilo como sendo verdade. No entanto, esse mesmo pessoal ensina em nossas escolas a teoria da evolução como se fosse algo comprovado. Não é. Senão, não seria mais conhecida como teoria da evolução. A Bíblia não é um livro científico, mas também nunca se opôs à ciência. E ela explica muita coisa sem ter um caráter científico. Mas, por outro lado, a ciência, ela se opõe constantemente à palavra de Deus. Os adeptos da ciência negam a existência de Deus, negam a intervenção divina na história. Para tudo que acontece tem uma explicação lógica, mesmo que a gente ainda a desconheça. É o que eles dizem. E tem mesmo. A explicação lógica é que Deus existe e intervém na história. E se isso é verdade, então por que Jesus ainda não voltou como prometeu que faria? E Pedro explica aqui. O fato de Jesus ainda não ter voltado é porque Deus tem muita paciência conosco. Ele não quer que ninguém morra antes de se arrepender. Está escrito aqui no texto. Sabe o que isso significa? Que não é Deus que demora. É a gente que embaça o meio de campo. Imagine, né, quem gosta de filme, The Flash, aquele personagem dos quadrinhos e dos filmes. Imagina o The Flash esperando alguém chegar num ponto para ele poder agir. Ele rápido e o outro parece que vai em slow motion, não é? Nós é que somos lentos, gente. Deus está no controle de tudo, mas espera a gente chegar até o ponto em que Ele possa agir, de forma que o maior número de pessoas possível seja salvo. O fato de Deus ser soberano não significa que Ele faz as coisas do jeito que Ele quer, porque a gente não se movimenta na velocidade de Deus. As velocidades são incompatíveis. Na verdade, ao invés de apressar as coisas, a gente atrasa tudo. A travessia pelo deserto do povo de Israel até a terra prometida, que era para levar algumas semanas, levou 40 anos, e não foi Deus que causou isso, foi o povo. Toda vez que a gente deixa Deus de fora, o tempo passa e nada acontece. Mas quando Deus está inserido no nosso contexto, a gente nem vê o tempo passar, porque as coisas acontecem antes do que esperávamos. O problema é que nós somos mestres na procrastinação.
A gente só fala que quer as coisas rapidamente, mas age de forma que elas demorem para acontecer. Abraão e Sara meteram os pés pelas mãos envolvendo Agar na sua história. Isso custou 25 anos ao casal para que a promessa fosse cumprida na vida deles. Eles não mudaram o que Deus havia prometido, mas atrasaram o tempo do cumprimento da promessa. Hoje a gente diria que Abraão e Sara perderam o timing. É uma palavra usada hoje, né? Perder o timing é deixar passar aquela oportunidade de ouro. Outras oportunidades se apresentam, mas nenhuma é como aquela da hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa, com a motivação correta. Muitos crentes ficam esperando que Deus faça algo por décadas, mas Ele não faz porque as pessoas não caminham pela fé na hora em que tem que caminhar pela fé. A vida de muitos crentes não está sincronizada com o relógio de Deus. Eles têm fé quando não precisam ter fé e não têm fé quando precisam exercitar fé. E Pedro está dizendo que Deus está esperando que a gente se arrependa para que Ele possa apressar a sua vinda. Um outro comentário que eu quero fazer aqui é não menos importante do que os outros. Pedro diz que o dia do Senhor será como a visita de um ladrão, algo totalmente inesperado, desagradável e destrutivo, como é a visita de um ladrão. Será como se o céu caísse sobre a nossa cabeça. O que isso significa? Significa o fim de muitas coisas que a gente considera indispensável na vida. Significa que toda estrutura humana será comprometida, entrará em colapso. A economia entrará em colapso. O sistema de saúde, não precisa ter ir muito longe, está um caos. Enfim, todas as coisas que os homens consideram imprescindíveis vão se evaporar diante dos nossos olhos. É dessa destruição que Pedro está falando e que o mundo vai experimentar. A destruição de um estilo de vida que exclui Deus dele. Essa destruição vai acontecer porque a humanidade não admite viver sob a perspectiva divina. A humanidade não admite que Deus se meta nas suas decisões. Os nossos ídolos vão ser desfeitos, destruídos. E eu não estou me referindo aqui a ídolos tipo cantor, mais do que isso. Ídolo é tudo aquilo que nos mantém prostrado diante deles. É verdade que a gente precisa de uma porção de coisa para viver nesse mundo, mas não é essa a questão. A questão é que essas coisas que a gente precisa tanto para viver, não é? E que podem ser conquistadas e usadas, elas têm que ser conquistadas e usadas sob a perspectiva da vida eterna e não como um fim em si mesmas. É por isso que Pedro continua dizendo que quando aquilo que o mundo considera importante, indispensável, desmoronar, ruir, a gente não pode desmoronar juntos. E aí a pergunta que se faz: e quem conseguirá dar a volta por cima nessa hora? E aí nós vamos para a nossa conclusão aqui. Pedro diz aqui que quem consegue sobreviver a isso, ele diz isso aqui no versículo 11: quem vive de maneira santa e piedosa, e não só espera o dia do Senhor, como também faz de tudo para apressar a sua vinda. E agora a gente fecha o círculo, voltando ao início da questão. O céu, a vida eterna, não tem sido prioridade para os crentes. A gente canta que é um pedacinho do céu em casa. A gente quer trazer o céu para as nossas vidas, mas como é possível fazer isso sem nenhuma perspectiva do céu? Como é que você quer tanto uma coisa para a sua vida aqui, que você não quer com a mesma intensidade
intensidade para a sua eternidade. Não faz sentido. Mas pastor, eu quero sim ir para o céu. É claro que quer. Não precisa ser muito, é só ter um pouco de bom senso para querer ir para o céu. Mas a pergunta é, a sua vida é compatível com essa afirmação? Eu tenho a impressão de que se Deus deixasse a gente viver aqui para sempre, mesmo do jeito que a coisa está, toda assim, a gente ia topar na hora. Esse negócio que Pedro fala aqui de apressarmos a vinda do Senhor para que novos céus e nova terra sejam estabelecidos, não parece algo que os crentes de hoje estão muito interessados, não. E por que não estão interessados? Porque perdemos a perspectiva da vida na eternidade. Se uma pessoa almeja uma determinada posição, um determinado emprego, ela tem que se inteirar de tudo o que é preciso para chegar lá e tem que se empenhar ainda mais para se encaixar nos parâmetros que a colocarão na boca do gol. Isso implica em dedicar-se ao máximo para chegar lá, porque o objetivo de vida dela é aquela posição, aquele emprego. Com a vida eterna não é diferente. Só que o desejo deveria ser ainda muito mais intenso. Talvez você não saiba, mas nós não vamos passar a eternidade nessa terra. Então desencana, se desliga disso. Pense nas coisas que são de cima e busque as coisas que são de cima, nos diz Paulo. A relação entre essa vida e a vida eterna é mais ou menos a seguinte, gente. É como se elas fossem um sobrado, uma casa de 2 pisos, não é? E você trabalha no térreo, mas mora no primeiro andar. Então o que acontece? A gente passa a maior parte do tempo no térreo, mas o lugar de paz, de privacidade, de descanso é o primeiro andar. Deus quer que a gente trabalhe aqui, mas que vivamos pensando lá. A ideia é a de que um dia o trabalho acabe, e aí a gente vai desfrutar plenamente da obra redentora de Jesus Cristo no primeiro andar. Um dia o térreo vai deixar de funcionar para nós, e aí vamos viver no primeiro andar. Se você tem uma expectativa de vida eterna. Então, eu quero terminar essa palavra desafiando você a viver esta vida à luz da eternidade. Começa a prestar atenção na vida que vem depois. Começa a valorizar isso. Nós cantamos assim, eu acho fantástica essa música. Não existe nada melhor do que ser amigo. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão. E assim perceber a grandeza do poder de Jesus, o bom pastor. Só quem vive à luz da eternidade experimenta isso na vida. É assim que vive quem tem a mesma expectativa que Pedro tinha quanto à eternidade. Então, gente, vamos acordar. Aqui não é o nosso futuro. O nosso futuro é lá com o Senhor Jesus. Que Deus nos ajude. Vamos refletir muito sobre isso. A vida é importante, mas como a gente vive aqui, implica se vamos viver lá ou não. Que Deus te ajude, que Deus me ajude, e que Ele nos abençoe. E que, se for do desejo dEle, se for da vontade dEle, a gente possa se encontrar novamente. Até lá, em nome de Jesus. Deus te abençoe.